Olá, boa noite. Gente, olá, boa noite para todo mundo. Tô muito feliz de estar iniciando essa live hoje sobre um tema que eu particularmente amo, né? E com uma convidada muito especial. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Maria Gabriela, eu sou médica, ginecologista e obstetra e me descobri uma apaixonada pelo aleitamento materno, principalmente depois que eu tive o meu filho, o Miguel, que hoje tem 1 ano e 2 meses e ainda mama. E hoje o nosso principal assunto aqui vai ser justamente essa fase de transição, né? Que é uma fase que muitas mães têm dúvida quando o bebê passa do aleitamento materno exclusivo ou do aleitamento materno misto, ou para as mães que não conseguiram amamentar, né, e usam a fórmula infantil e iniciam a introdução alimentar. Então, deixa eu aceitar. A Cintia está entrando. Vamos esperar uns minutinhos. Olá! Olá, boa Tudo noite. bem? Boa noite, Cíntia. Que prazer ter você aqui comigo Tudo agora. bem? Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Ah, é muito importante você estar aqui comigo hoje, como eu estava falando mais cedo. Esse período de introdução alimentar gera muita ansiedade na gente, né? Exatamente. E ter alguém para te dar o suporte, para te falar assim, não, vai, você está no caminho certo, é Uhum. muito importante. Então eu queria assim passar isso, né, para as mães, para tranquilizá-las, porque muitas vezes a gente está no caminho certo e a gente não sabe, né? Assim, hoje eu até falei algo sobre isso no Instagram, porque eu vi um post sobre isso, que às vezes só de você falar com uma mãe que ela está indo no caminho certo, né, empodera e dá mais coragem. Exatamente. Uhum. Eu vou colocar aqui o comentário para fixar a minha Tá, medicação em introdução. Eu não sei se eu consigo ou se tem que ser tu. Deixa eu ver, introdução alimentar. tentei. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Para. Peraí, é aqui na. Agora eu acho que tu clica em cima disso, né, e fixa. No momento que tu clicares em cima, vai aparecer. Acho que deu, peraí. É ótimo, Isso. deu. Uhum, perfeito. Isso. Então, Cíntia, como eu estava falando, a gente vai falar, né, não só para as mães que fazem aleitamento materno exclusivo, mas para aquelas também que tiveram que fazer um complemento do leite materno, né, com a fórmula infantil por algum outro motivo, ou então que não conseguiram amamentar, né? Hoje, assim, o objetivo, Exatamente. né, nem é falar Uhum. sobre isso não, mas principalmente assim, e aí? E quando, a partir de quando, né, que assim a gente deve iniciar a introdução alimentar? O bebê tem algum benefício de começar antes, né? Uhum, uhum. Então, são várias. Me apresentar um pouquinho para quem está no perfil da doutora Gabriela. Então, meu nome é Cíntia Fiore, eu sou nutricionista. Eu trabalho justamente com essa questão, né, de introdução alimentar. O meu foco, né, o meu trabalho é justamente esse, né, na questão dos bebês dos 6 aos 24 meses, em questão de consultorias, os webinários, mas é muito além disso, né? Não é somente a questão, né, às vezes a introdução alimentar e o bebê ter que começar a comer. Vai muito além disso. Então, o preparo do bebê é um preparo da mãe, e isso é importantíssimo. Faz toda a diferença no momento em que a gente empodera essa mãe de conhecimento, as coisas fluem. Senão fica tudo muito engessado, a mãe não sabendo o que Sim, fazer, né? Isso tudo é importantíssimo a gente informar, né?
Sim, é super Eu vou. importante. Uhum, Eu uhum, recebi uma assim, para a gente começar, eu acho super importante falar assim, qual que é o momento ideal, né, para iniciar uhum. essa introdução alimentar. E uma coisa assim que até aconteceu comigo, que eu achei que foi muito positivo na introdução alimentar do Miguel, que como eu já falei aqui, foi a Cíntia que me auxiliou, né? Eu fui muito feliz em tê-la Uhum. encontrado, Ai, porque foi um assim, prazer, Bah. foi maravilhoso, assim, maravilhosa a experiência. A introdução alimentar não acontece em um dia, né? É um período, ele está constantemente sendo apresentado a alimentos e desenvolvendo isso, né? E assim, antes mesmo dele iniciar a alimentar de outras coisas que não só o leite materno, eu já comecei a colocá-lo na rotina nossa. Durante as refeições, ele já sentava na mesa, na cadeirinha dele, e já via como que funcionavam as coisas, né? Via a gente almoçando. Ele, por enquanto, ainda Uhum. só amamentava. Mas a gente eu já comecei a introduzi-lo na nossa rotina para não cair de paraquedas de um dia para o outro, ele sentar e eu colocar um alimento na frente dele, sabe? Eu Uhum. achei que foi bem bom, assim. Exatamente. E essa questão é importantíssimo. Sempre que é possível, né, a gente falar sobre isso, a gente sempre precisa encorajar. Porque no momento em que a criança, que as mães precisam entender toda essa questão, o bebê não tem a mínima ideia que comida é para comer, que comida sacia, muito menos que sacia, né? Então, a É. primeira vez que um bebê leva um alimento na boca, às vezes a gente acha, a tendência nossa é achar, ai, que lindo, vai comer e tal, mas não é por curiosidade ou por imitação, porque viu alguém fazendo e vai Aham. tentar imitar. Então, essa imitação de colocar o bebê antes, né, de iniciar, né, o processo todo, que é uma jornada, que nem eu digo, Sim, introdução alimentar, se estende até os 24 meses. sim, Mas ele continua em constante apresentação dos alimentos. Então, esse colocar à mesa, o bebê vai entendendo, né, pela visão, pelo olfato, pela audição. Por exemplo, o bater, uma das coisas importantes é o bater dos pratos, dos talheres, um liquidificador. Esse entorno da alimentação, a criança vai recebendo os estímulos, vai vendo sim, tudo o que está acontecendo. Então, ele vai entendendo a questão do olfato, o cheiro dos alimentos. Eles só não conseguem nos dizer porque eles não falam. Mas esse sim. registro de memórias Vai positivas vai ficar. funcionando que nem como se fosse uma caixinha interminável de informações. No momento em que Uhum. começa a oferecer os alimentos, né, no período ideal, né, que seria, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o momento certo de apresentar os alimentos, a Uhum. criança já vai chegar próxima, já vai estar com uma proximidade muito maior, vai ser familiar aquele ambiente, Sim, né? sim. Com certeza. Isso é extremamente importante. E são coisas tão simples, né? Às vezes a gente acha assim, Exato. tal, e é muito bebê, ele não tá entendendo É. nada e tal. Mas, assim, a Uhum. inteligência de uma criança, o céu é o limite, né? Eles são muito mais Exato. inteligentes do que a gente pode imaginar, e todo tipo de Uhum. estímulo é importante para eles. Uhum. Uhum. Exatamente. A questão dos. Falar um pouquinho dos sinais de prontidão, tu acha que é a hora ou tem Sim, alguma outra coisa? não, Falar um pouquinho. excelente, né? Uhum. Falar um pouquinho então sobre quando começar, né, o momento adequado. Então, a questão tanto para a mãe que está amamentando, né, com amamentação exclusiva, ou o bebê que está fazendo, né, ou só com fórmula ou misto, né, fórmula e aleitamento materno, o momento Uhum. para se começar a introdução alimentar, ou seja, a apresentação dos alimentos complementares ao leite, né, que Uhum. continua sendo o principal alimento ainda, pelo menos até um aninho, aos 6 meses de idade, tá? Se for um bebê prematuro, um cuidado, né, abaixo de É 34 diferente, né? semanas, se corrige essa idade para como se fosse para Uhum. 40 semanas. Então, abaixo de 34 se faz a idade corrigida. Então, Sim. 6 meses, né, completos, mais os sinais de prontidão. Né? Os sinais de prontidão é o bebê ter controle cervical, né? O bebê sentar com um mínimo de Sim. apoio, por exemplo, um bebê que está sentando, mas que ainda dá umas tombadinhas para o lado,
ok, ou seja, ou sentar com um mínimo de apoio, aquele bebê que a gente coloca no cadeirão, coloca uma almofadinha nas costas ou nas laterais, alguma coisinha, e o bebê consegue se movimentar e tem esse controle de tronco, né, e cervical. Inclusive, eu tive até uma dica sua na época que ajudou bastante, porque o Miguel já sentava, mas quando a gente colocava na cadeirinha, às vezes ele tombava para um lado, né? Isso, Que eu acho que isso é exato, bem comum. Então, às vezes, a gente conseguia ajeitar, às vezes fazer um exato, rolinho. Na época, você me ensinou a isso. fazer um rolinho de toalha, colocar assim para ele ficar Uhum, mais uhum, direitinho, né? E uhum, ajuda bastante, porque uma criança que tá assim, comendo, para ele vai ser exato. mais difícil, né? Exatamente. Isso aí é fundamental, porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é o conforto da criança. Porque a Sim. questão no momento da aprendizagem, né, no momento que um alimento está ali, imagina o boom de informação na cabecinha. Ele tem que estar o mais confortável possível. Ele tem que estar sentado, com os cotovelos acima, né, livres. Uhum, Não deve uhum, estar com o cinto muitas vezes apertado, que o bebê fica para trás e às vezes quer levar a mãozinha para frente e não consegue. Não, ele tem que uhum. estar firme, ele tem que estar assim, tem que estar retinho. O bebê que está aqui, ele dificilmente, ele consegue, enfim, mas ele vai ou vai se irritar Não fica facilmente. tão confortável, né? Exato. Já Então, é os um rolinhos de fator toalha, dificultador, assim, assim. exatamente, exatamente. E o foco para atenção, no momento em que a gente, o bebê não consegue focar totalmente, é uma das coisas que ele tenta se arrumar, mas não consegue, e aí aquilo, a interpretação materna ou do cuidador é o quê? Não quer, não tem interesse, não está comendo, e é bem pelo contrário. Às vezes são ajustes finos que a gente chama, Sim, que sim. só vai depois, assim, Fazem toda a depois que a gente. diferença, com certeza. No meu caso, fez muita É. diferença. Uhum, uhum. Então, além de sentar com o mínimo de De apoio, dificuldade, de apoio, de quais são apoio. os outros A outra sinais que o coisa é bebê já ter está pronto para iniciar a introdução alimentar? um bebê pegar. Deixa eu pegar um modelinho para vocês aqui. Vamos supor. Eu sempre tenho uma banana aqui de plástico, mas agora acho que a minha funcionária levou. Vamos supor, o bebê conseguir pegar um objeto e fazer a transição de uma mãozinha para outra, vocês verem esse trocar de mãos, assim, o bebê está com esse controle motor mais apurado. Outra coisa é o bebê ter interesse, né, pela família se alimentando, que é o muito que a Gabriela colocou, né, de colocar o bebê antecipadamente vendo a família se alimentar, Uhum, uhum, ou seja, o bebê ter interesse pelos alimentos. É uma das coisas principais, assim. E outro fator importantíssimo é o bebê ter, né, o movimento de protusão da língua, né, menos evidente. O que que é isso, né? No uhum, momento em que aqui é um fator protetor, o bebê qualquer coisa que vai na boquinha, eles eles colocam para fora com a linguinha, assim. É um fator protetor natural. Então, esse movimento de protusão de língua deve estar diminuído. Né? No uhum. momento em que ele coloca, ele pega e já faz alguma coisa ou com mordedores ou com o próprio alimento, que se a gente for oferecer, por exemplo, uma batata em palito para eles, assada, por exemplo, o bebê já levar na boquinha. Se o bebê já é aquele bebê que está ainda muito não querendo, às vezes é confundido com uma hipersensibilidade oral, tá? Que é um outro Uhum, uhum, caso, super normal de acontecer, não é nada demais. É um bebê que tu coloca, por exemplo, a colher pertinho e o bebê tira, assim, muito rápido. É uma das coisas, uhum, é uma hipersensibilidade oral. A gente precisa dessensibilizar. Como é que dá para fazer isso? Pega um mordedor normal, assim, do bebê mesmo, e coloca em algo sensorial, né? Para a questão de uhum, enviar a mensagem para o hipotálamo de que tem algum sabor ali, né? E uhum. dessensibilizar essa região. Por exemplo, amassa uma banana bem amassadinha e toca no mordedor, assim, para o bebê ir Tentar, levando na aham. boquinha, assim. Então, isso é bem interessante, assim. Mas isso é uma questão de hipersensibilidade, né? Mas se o bebê já coloca a linguinha para fora, tem que dar mais um tempinho, esperar esse bebê reduzir esse movimento de protusão. Ou seja, ele não está 100% pronto ainda para receber e está tudo bem. Isso não é um Uhum. problema, né?
A gente precisa Mesmo entender porque esses sinais. mesmo porque a gente viu que durante pelo menos os 12 primeiros meses, mesmo com a introdução alimentar, o leite materno, no caso das mães que só amamentam, Exato, continua sendo, né, o principal alimento. Então, assim, exato, é o principal um alimento. medo das mães é tipo assim, será que Uhum. meu filho vai começar a passar fome, né? A Isso, introdução alimentar, isso é um processo isso. que vai durar Sim. bastante tempo, assim. Exatamente, é um processo e dependendo do bebê, o processo é gradual essa evolução, né? De conhecer o alimento, no momento de sensibilizar, tocar, ver, enfim. É um momento assim que a gente precisa entender que tem bebês que consolidam a introdução alimentar muito rápido, mas isso é uma loteria. A maioria é gradual e tá tudo bem. Ambos, né? Os extremos tá tudo normal. Mas a gente precisa entender que o normal é o bebê não sair comendo de fato. Porque no momento em que a gente entende, né, que começou a introdução alimentar, o bebê, com a interpretação de início, assim, o que desespera muito o bebê começa a introdução alimentar, pronto, ele precisa comer porque não vai mais sustentar, não vai ter desenvolvimento e crescimento adequado para a idade. Não é por aí. Aham, Né? É um aham. momento em que o principal alimento ainda é o leite materno ou a fórmula, que é o substituto ideal, né, para o leite materno. Então, esse momento é importantíssimo, assim, dessa internalizar essa informação toda, né? Tem muitas questões, assim, de interpretação de um cuidador, por exemplo, que relata para a mãe, isso é muito comum, de dizer, ah, eu fui, a mãe não tem casa, aí o cuidador oferece, a cuidadora, o alimento e relata para a mãe, ó, ele não comeu nada, só faz ânsia de vômito, e aí a mãe fica, vai, agora, não tá comendo, Sim. enfim. Tem que Gera entender muito muito, ansiedade, né? muita ansiedade. Uma coisa que eu acho que muita gente tem dúvida, Cintia, eu queria que você respondesse, é se tem diferença dos bebês que estão só em aleitamento materno exclusivo ou dos que usam fórmula. Se os que usam fórmula, eles devem antecipar essa introdução alimentar. Se tem Hum, alguma vantagem nisso, ou se assim, deve iniciar a tomar água antes dos 6 meses, né? Porque eu já uhum, vi muitas uhum, perguntas em relação a isso. O que você tem a falar sobre uhum. isso? É importantíssima essa pergunta, é um dos maiores questionamentos, assim, também. Tanto o bebê, né, amamentado exclusivamente no peito, quanto fórmula, a recomendação é exatamente a mesma. Exatamente a mesma em questão de tempo, idade cronológica, 6 meses, ou Uhum. corrigida para os prematuros, e também os sinais de prontidão. Não existe essa diferença porque um bebê está na fórmula que precisa antecipar. Tanto que tem uma das frases assim que se sabe, né, dos benefícios, né, da gente oferecer uma alimentação, começar a introdução alimentar aos 6 meses em diante, né, Aham. mas se tem muitos malefícios, entre aspas, não querendo, né, dificultar ninguém aqui, Aham. mas a questão dos malefícios no sentido de começar muito antecipadamente a introdução alimentar. Não tem essa necessidade, né? A água, no momento em que a gente oferece a água, por exemplo, o que acontece de negativo aqui para um bebê amamentado exclusivamente no peito ou com fórmula? Né? Oferece a água, a gente tem que ter ideia que o estômago do bebê é pequenininho. No momento que a gente oferece a água, o volume do estômago, né, é preenchido com água. Esse Sim. bebê provavelmente, né, vai mamar um pouco menos, vamos dizer assim, porque não vai ter espaço para tudo o tempo todo. Então, Uhum. o que acontece aí? Vai ter uma ingestão calórica um pouquinho reduzida e não vai prejudicar se for uma vez ou outra, mas a gente tem que ter essa ideia de que não tem necessidade alguma, Sim. nem da oferta de outros líquidos, muito menos sucos, chás, água, É. né? Isso Tem aí já é um alguns capítulo à casos. parte, né? Exatamente, exatamente. Então não existe essa recomendação, não tem o porquê iniciar antes desse período. Uhum. Sim. É, outra coisa que eu vi que é uma pergunta recorrente que eu recebi pra gente assim, tá bom, o bebê fez 6 meses, a gente observou, né, que ele já tá com os
sinais de Uhum. prontidão, ele já está sentando com o mínimo de apoio, tem o interesse de pegar, né, Uhum. os alimentos, levar à boca e tal. Mas e aí, como que eu vou fazer? Meu bebê acorda, mama, e eu tenho que dar alguma coisa para ele? Eu tenho. Uhum. Como que é assim? Isso aí é muito entra aí a questão da rotina, né? Que a gente precisa, uma das questões principais, a gente informar para o bebê, começar a informar desde já. Começou a introdução alimentar, fazer um cronograma, né, para gente se orientar nesse mundo, né, da introdução. Por quê? A gente Uhum. tem que pensar assim, o bebê até então só mama. Mama, dorme, mama, dorme. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui na luz, só um momentinho. Peraí. Tá. Meu marido colocou uma luz aqui Ah, que que tá dependendo da piscando? live. É, Ela hã? parece que tá É, piscando, né? ela é uma luz que dependendo da live, às vezes tu coloca ela um pouco azulada, fica melhor. Ah, Só que ela é no celular e às vezes ela começa a dar umas ah, piscadas e eu tenho que ligar e desligar. É uma mas resolveu, modernidade tá dele ótimo. aí. É uma Aqui em modernidade casa dele ainda aí não que eu tem essa não entendo. modernidade, não. E eu não me adaptei a ela ainda, eu não sei como resolver. Ah, Mas essa questão da rotina para o bebê é importantíssimo ele começar a entender. E para a mãe se adaptar a isso, porque a gente tem que ter ideia assim, o bebê até então só mama. Depois começa, primeira semana, né? Eu indico isso. sim, e Primeira foi semana exatamente o que eu fiz, né, com o Miguel, e tive muito sucesso. dá uma previsibilidade boa para os dois, né? Porque é Cíntia, mãe, é a não tem mudança. jeito. Não tem Uhum, jeito. A rotina, por mais que é, você queira fugir dela, você não tem como. não tem. É importante você acordar, o bebê acordar de manhã, Uhum. você já saber mais ou menos o que vai acontecer. Exatamente. Não Porque pode senão um fica uma dia. bagunça. Uhum, Exatamente. E ele fica uhum. confuso, ele não vai Isso. não vai responder tanto ao estímulo, Uhum. né? Exato. Por exemplo, um bebê aos 6 meses, esse bebê fica acordado em média, né? Depende do padrão de sono de cada bebê, mas tem um padrão de sono em média de 2 horas, 2 horas e Sim. meia. Vamos Uhum. supor que o bebê acorde às 7. Vamos supor que ele vá dormir entre 9 e meia, a primeira soneca da manhã. Uhum. Entre o acordar, o bebê acordou, mama, né? E Uhum. depois, entre aqui, por exemplo, lá por 8 e meia, no máximo 8 e meia, dá para oferecer a fruta aqui, logo uma hora depois, mais ou menos. Ou seja, Uhum. oferece a fruta, como é que vai oferecer essa fruta? Eu sempre indico oferecer da seguinte forma, a gente precisa entender qual a preferência do bebê. Tem bebês Aham. que aceitam super bem o alimento amassado na colher, no garfo, desculpa, e oferecer na colher. Uhum. Mas tem bebês que preferem muito se autoalimentar. Sim. Independente de se falando em BLW, que aí é outra história, outra live, Sim. Sim. mas eu sempre indico para deixar o alimento em pedaço, por exemplo, para o bebê conhecer, tocar, e isso é importantíssimo para o registro de memórias positivas daquele alimento. Por exemplo, o bebê Saber tá com uma banana. consistência. Exatamente. Uhum. Então, né, uma banana inteira e oferece a banana amassada para ver se aceita na colher. Aí a gente vai identificando. Ah, ele não abre a boca, porque tem casos em que, super normal, ele trava a boca, né? Que as mães falam, ele trava a Uhum. boquinha e não quer saber. Sim. Isso não é ruim, é uma preferência do bebê de receber o alimento ou da mão da mãe, pode ser também, ou da colher, né? Da mão, Uhum. ou pegar o alimento e não quer saber de Uhum. colher. Então, a Uhum. rotina, então, a primeira fruta, né, na primeira semana, né, no meio da manhã, no meio não, entre o acordar e a primeira E a soneca, primeira ou seja, soneca. esse bebê não precisa estar, né, com fome, não deve estar com fome, nunca façam Uhum. isso. Deixa com fome porque vai comer a fruta. É um tiro no pé, não façam isso. Amamenta o bebê ou dá a fórmula e oferece e deixa o bebê, vai estar o quê? Uhum. Tranquilo, não vai estar com fome, não vai estar irritado, porque ele precisa entender que comida
aos poucos, gradualmente, vai saciar. Uma hora ele vai sentir isso, mas não dá para atropelar, né? Bebê com fome, início de introdução alimentar, em boa parte dela, não come. Uhum. Né? Ele precisa estar à vontade, tranquilo para conhecer. Então, quanto às frutas, um bebê com fórmula não precisa dar espaço entre fórmula e fruta. Já Uhum. na refeição principal, os alimentos, por exemplo, que contêm ferro, enfim, ferro M, a gente precisa a fórmula dar um espaço, né, entre pelo menos 40 minutos entre fórmula e refeição principal, almoço e jantar. Se for leite materno, tu pode amamentar antes, durante e depois. Isso é É. muito, É né? Quer muito contar um pouquinho da tua importante. experiência, né, Gabriel? Quero, porque assim, eu recebi essa orientação, né, Gabriela? Como o Miguel, ele fazia aleitamento materno exclusivo, né, quando eu iniciei a introdução alimentar. E aí eu, assim, cheia de dúvidas e tal, já tinha lido muita coisa, mas aí a Cintia chegou e falou assim, Gabriela, pode continuar amamentando em livre demanda, inclusive pode até amamentar antes de colocar no cadeirão, para dar um Exatamente. alimento. Eu falei, gente, mas como assim? Se o bebê acabar de mamar e sentar para eu entregar uma fruta, óbvio que ele não vai querer, porque vai estar com a barriguinha cheia. E eu vi que isso nunca me atrapalhou. Ele Uhum. sempre, às vezes, no início, às vezes a gente começa a tentar dar algum alimento, eles ficam irritados e tal. Você tira da cadeira, amamenta um pouquinho e tal, passa um tempinho, Exatamente. coloca de novo, às vezes vai fluindo e eles ficam tranquilos. Uma coisa que é Exato. extremamente importante também, que eu acho, é assim, naquele momento da alimentação, ser o alimento o momento da alimentação, né? Assim, ele ter a sua Uhum. cadeirinha, desligar a televisão, não ficar a gente passando Exatamente. perto toda hora, porque o bebê, ele tá assim, querendo ganhar o mundo, Uhum. né? Assim, cheio Exatamente. de curiosidade e tal, se passam, ai que lindo, ai ele tá comendo, então liga aqui a Uhum. televisão para ele Uhum. poder distrair e alimentar. Uhum. Não dá certo. Exatamente. A atenção, né? O momento da atenção do bebê sem entrar em muitos termos técnicos aqui, para não confundir, enfim, mas a Aham. questão do alimento, da atenção, do aprendizado do bebê, se tem algo que a gente, vamos supor que se fosse dividido em dois hemisférios, assim, no momento que tu tá distraindo o bebê, olha aqui essa maçã e tenta colocar o alimento na errado achar que, mas eu tô dando e ele tá comendo. Ele não está Ah, aprendendo exatamente nada. O foco está em outro local. Não está registrando informação de paladar, de textura, sim. de nada. Isso é importantíssimo. Nunca entrarem nessa para fazer o bebê comer. Isso é a pior estratégia que se tem, É, né? A com curto, certeza. médio e longo prazo, principalmente, né? Uhum. É Acho que é bem importante a importantíssimo. gente ter o hábito de comer junto com a criança também, né? Porque eles têm muito daquele Muito. efeito espelho, te ver comendo, ver como que é seu Exato. comportamento e tal, e tenta agir mais ou menos parecido, né? Uhum, uhum. Uma das coisas que o Alonso, ele tá com 2 aninhos e 8. Ele janta ainda em torno de 5h30, 6 horas, né? Em O média. meu também. Ele dorme lá por 19h30, 20 horas. Aham. E eu ainda sento para jantar com ele, né? Eu faço um pratinho para mim, parecido com o Uhum. dele, e eu ainda sento na mesinha ele tem uma mesinha baixinha que ele tem que é só para refeição. Aí, no final de semana, a gente vai para a mesa que é junto, é do lado. Mas Aham. isso é importantíssimo fazer no momento em que a gente sempre tem que tentar se colocar no lugar da criança, né? É tão estranho a gente sentar e comer sozinha, às vezes é tão bom aquele Sim. momento e a gente sempre tem que tentar entender esse lado. Mas não é possível, eu não consigo fazer sempre, eu não estou em casa, eu trabalho, vida real. Tudo bem, Claro, mas com aos finais certeza. de semana, quando dá para fazer, a gente faz junto, né? Os Uhum. momentos em que dá para fazer esse momento da interação com a família, sempre super recomendo, assim, porque dá muito Super. certo. E até
não assim, impor o alimento pro bebê, né? Colocar lá. Às vezes fala, nossa, vamos comer uma banana hoje, Uhum, conversar com uhum. ele, falar o que está acontecendo. Eu acho assim que tudo que a gente se É, coloca no lugar dele, né? Pensa que é uma criança que nasceu, que tá só mamando, mamando, chega lá, começa a ver coisa diferente, não tá entendendo. Quando ele se sente acolhido, percebe que tá exato. tudo bem, que as outras pessoas estão fazendo mais ou menos igual, eu acho que ele se sente mais seguro, assim, né? Ele Com tem mais certeza. Com certeza, eles se sentem no ambiente, né? A questão da alimentação sempre foi algo cultural, né? Um momento de troca, né? E vocês têm que ter uma coisa em mente, sempre. O primeiro ingrediente a ir para a mesa é a felicidade. Sempre pensem nisso, assim. isso é Então, vocês estão, maravilhoso. às vezes, com alguma coisa negativa, tenta naquele momento com o bebê e vocês mesmo, né, para a vida da gente, Uhum, tentar pelo menos naquele momento esquecer, né, de qualquer, por exemplo, conversar com o marido que está junto e com o bebê junto, né, discussão, é um dos posts que eu tenho também lá, é questão sim, de discutir, nunca façam isso nesse momento, é um momento que tem que ser um momento de um calma, um momento momento de sagrado. sagrado, assim, bah, muito. Uhum, Isso faz toda a uhum. diferença também. É Sim. muito importante. Sim. Você tinha começado a falar da rotina, assim, que na primeira semana começar com Ah, uma exato. frutinha no intervalo entre Isso, a primeira mamada do dia e a primeira soneca. E assim, o que que você isso. recomenda para as próximas semanas? Uhum. Aí a primeira semana e a segunda semana eu recomendo fazer a fruta da tarde. É uma escolha também, né? Começar pelo almoço, a segunda semana, mas eu indico começar pela fruta da tarde, porque é uma adaptação. O almoço é um pouco mais complexo para a mãe, assim, às vezes, Uhum, em muitas uhum, realidades. Então, a segunda semana, fruta da tarde. Então, em que momento oferecer aqui? Né? O bebê faz a soneca, acordou da soneca, entre a segunda, normalmente eles fazem 3 sonecas nessa idade. Entre a uhum, segunda e a terceira soneca, né? Ou seja, o bebê tem que estar bem acordado, não perto de fazer a segunda soneca, pelo menos 1 hora antes de fazer a terceira. Então, uhum, entre esses horários, fazer o lanche da tarde, que é a fruta. Então, uhum, primeira semana, segunda semana. A terceira semana, eu indico começar com o almoço, ou seja, a gente já vai estar com 3 refeições aí, né? uhum. Lanche da manhã, lanche da tarde, e na terceira E o semana amor. começar com o almoço. E na quarta semana, ou seja, ao sétimo mês, depois eu falo dos Uhum, horários, ao sétimo uhum, mês, inserir o jantar, tá? uhum. Então aí é uma adaptação do bebê, de tentar entendendo e funciona super bem, assim. Tem algumas linhas, assim, até de colegas minhas nutris, assim, que falam, não, começa a oferecer tudo junto, almoço, Tudo de jantar, uma lanche da vez. manhã, lanche da tarde, porque aí o bebê vai comer o que comer. Depende de cada conduta. Eu prefiro, assim, eu acho que dá mais segurança, assim, dá mais. Não, É para mim todo um momento funcionou familiar, demais, assim. assim. E você não É, vai eu acho chegar que com tudo de uma vez, sabe? Eu acho que acalma até pra gente mesmo. Porque na primeira exatamente, semana só uma frutinha na manhã e você vai continuar com aleitamento, né, assim, livre exato. demanda o restante do dia. À Uhum. tarde, né, na segunda semana tem aí a frutinha de manhã, a frutinha à tarde. Eu acho, se não me engano, na Exato. terceira e quarta semana, aí eu fiz café, né, o lanche do meio da manhã, o almoço e o lanche à tarde. O jantar eu acho que eu comecei a partir do sétimo mês. Exatamente, a partir do sétimo mês, é o que eu indico. A Uhum, partir, fechou o uhum, sétimo mês, por exemplo, na semana que fechou o sétimo mês, começou o jantar. Aí é até uhum, uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles comentam lá, a partir do sétimo mês, lá na tabelinha, tal. E é o que eu uhum, mais, para mim, é o que encaixa direitinho e é o que dá bem, né? A questão, uhum. né? Então, no momento, um momento do almoço, aí tem que calcular, dependendo, né? Calcular no seguinte sentido, a gente não deve trabalhar com horários fixos. Por exemplo, todo Sim, dia às 11 da manhã o bebê tem que almoçar. Depende sim. se o bebê acordou às 7, se acordou às 8, se é um bebê que acorda às 6, Uhum, a gente vai uhum, contabilizando. Né? Por exemplo, uma refeição entre 2 a 3 horas, por exemplo, uma média, a gente vai sim. fazendo essa contabilidade.
Então, no momento do almoço, onde é que vai ficar? Se é um bebê que acorda às 7, vai lanchar lá por 8h30, vai fazer a Uhum, soneca das 9 às 10, às uhum, 10, 10h30 acorda. Um horário legal que ele vai estar bem disposto é em torno de 11, 11h30. sim, Amamentado já. Não sim, claro, coloca o bebê com sempre. fome para almoçar, né? É. Então, tudo vai depender. Tu vê que o bebê está bem disposto, coloca na cadeira. Tu vê que o bebê Uhum. começou a se irritar, amamenta, ou enfim, e segue o A baile. amamentação o tempo inteiro a gente vai manter livre Uhum, demanda, né? Assim, iniciou a exatamente. introdução alimentar, mas a amamentação continua, até porque assim, é Uhum, importante até para nossa produção de leite, né? O estímulo do bebê. exato. Então, pode continuar amamentando o tanto que o bebê tiver necessidade, né? Quanto ele solicitar, exatamente isso. Não precisa restringir o aleitamento, a fórmula, para ter que oferecer, né? Então, e o jantar, por exemplo, vai ficar em torno, se o bebê almoça entre 11 e 11h30, depois Uhum, disso ele vai provavelmente fazer a soneca, depois vai sim. fazer o lanche da tarde, enfim, Uhum, aí se calcula, né, mais ou menos, mas em torno de 5, 5h30, 18, mais ou menos, fica um horário legal para o jantar, assim. Se é uhum, um bebê, obviamente, que acorda nesse padrão mais ou menos de 7, 8, senão se vai contabilizando e se uhum, vai empurrando um pouquinho para frente esses horários. Então, não sim. trabalhar com horários rígidos, mas com intervalos regulares entre as refeições. Isso dá bem certinho, assim. Então, em questão de um mês redondinho, mais ou menos, se tem as 4 refeições, né? Lanche da Uhum. manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, a partir do 7º mês o jantar, Isso. né? E as mamadas sempre nos intervalos, né? Assim, ou antes e Exatamente, durante as refeições. E uma exato. coisa que já vi até perguntando aqui, e muita mãe tem dúvida, existe uma fruta de escolha para iniciar a introdução alimentar? Não existe uma fruta assim, ah, inicia com essa que vai dar certo. Depende muito de cada bebê. Tem bebês que tu começa, ah, eu vou dar a mais docinha possível, porque é o que vai gostar. Às vezes o bebê fala, não se adapta bem, mas importante isso, eu tô falando propositalmente, não é que o bebê não gosta, as caretas, tudo que eles fizerem são A reconhecimentos dos parte. É. sensores, exatamente, da boquinha, que aí, dá uma vez banana, não quer. Não é que não goste. Dá outra vez, o bebê começa a se aproximar. Na terceira vez, tá tudo bem. E Tá, às mas não vezes até existe. assim uma fruta que eles gostam muito, né? Ah, ele adora banana. Mas aí Uhum. um belo dia você vai dar banana, ele vai cuspir tudo, Exatamente, não né? quer saber da banana. Você lembra qual foi a fruta que você deu pro seu filho? A primeira? Mamão, Ah, mamão. O Alonso, ele nunca até hoje gostou de mamão, mas foi a primeira que eu iniciei e ele não quis saber. pro meu eu dei banana. E ele gosta. Ele É. já tá até falando, nanana, Ai, que nanana. Ele já vai lá na paixão! Ai, fruteira e que pega a amor! banana. Que amor. Tem alguns É, comentários aqui, deixa eu é. comentários, não, umas perguntas aqui das mães. Sim. Se precisa dar só o caldinho do feijão ou o grão também. O Aham. grão e o caldo, tá? Não precisa restringir. No início, a gente sempre entender que o bebê no início tem um movimento, por exemplo, se ele for pegar um alimento, ele vai fazer um movimento de preensão palmar. É mais ou menos assim, né? A gente faz esse movimento. No momento em que o bebê, então, o alimento tem que estar, né, num formato, se for para pegar, num formato em que o bebê, como se, por exemplo, uma batata frita, por exemplo, né, assada, enfim, nesse Uhum. formato, que saia para Uhum. fora, para cima e para baixo as hastes, né, cerca de 5 a 7 centímetros do tamanho, porque às vezes eles fazem assim, é muito comum eles fazerem assim com o alimento. Uhum. Uhum. Então, o grão, no caso, eu entrei nesse quesito porque o grão, a gente vai oferecer o grão inteiro para o bebê quando ele já estiver fazendo formar a pinça, tá? Com o Uhum. dedo indicador e com o dedão, no caso. Aí ele vai fazer, quando o bebê fizer o formato de pinça com treino, isso depende do bebê. Tem bebês com BLW total, né, que só se autoalimentam, Uhum. que desenvolvem a pinça muito rápido, o treino é muito constante. Então, às vezes, com 7 meses e meio já estão com pinça. Mas isso Uhum. depende muito. Mas a média é entre 7 e 9 meses de desenvolver a pinça.
Mas e o grão no início oferecer ou amassadinho na colher, se esse bebê recebeu o alimento na colher, ou em formato de bolinhos no início, se for BLW. Sim. Faz um bolinho, por exemplo, feijão, pode fazer algum legume, amassadinho, cenoura, alguma coisinha, fazer, colocar um pouquinho de aveia, um ovo e colocar assar em formato de quibe no início. Por que Uhum, quibe? uhum, Porque ele vai fazer assim. Se a gente uhum. fizer um hamburguinho, ele não vai conseguir Não fazer o tem, é. movimento de pá, entende? Mas é grão e não precisa fazer, né, só o caldo não, tá? E Uhum. não nunca liquidificar, peneirar, nada disso, tá? É o alimento como ele é, no máximo grosseiramente abaçado, né, com o garfo, só isso. É, uma Ó, pergunta minha que eu vi filha, aqui. Ah, pode falar. a minha filha antes do almoço sempre mama, diz a Railane. Excelente, tudo bem. É, maravilhoso. É, eu vi uma pergunta sobre o início de suco. Quando que pode iniciar a dar suco para criança? Sem açúcar. Suco de frutas. Uhum. A recomendação é a oficial, assim, é a partir dos 12 meses de idade do bebê. Não é, mas assim, ó, não é que possa Que começar a ser precisa oferecido, que dar, né? deve ser, Aham. exatamente. Então, sempre tem em mente assim, ó, quer hidratar água, não pensa em outra coisa. Esse bebê vai ter uma relação muito próxima com o que é hidratação e o que é alimento de fato, tá? Por exemplo, uma fruta é fruta para comer. Água é água para Uhum. hidratar. Então, acostumem Uhum. a gente que vai direcionando a criança para isso. Mas se for oferecer, quiser oferecer suco de fruta natural, 120 ml ao longo do dia, picado. Não, né, E não é oferecendo um substituindo a volume. água, né? Jamais, jamais. Uhum. Uhum. Ótimo. Ah, quando normalmente as mamadas ficam mais espaçadas, isso depende muito de quando vai consolidar a introdução alimentar. Tem bebês que consolidam aos 9 meses, tem bebês que aos 11 meses, tem bebê com 1 aninho, 2, 1 aninho e 3. Eu já peguei bebês com 1 aninho e 8 que ainda não estavam com a introdução alimentar bem consolidada ainda. Mas o Uhum. normal é que depende, não dá para dizer o normal, né? É. Depende muito, cada bebê É, e eu acho que é é uma coisa único, mais né? assim, da mãe com o filho, o que ela tá percebendo, Sentir, como que ele, exato. como ele tá agindo em Uhum, relação, assim, como que tá, até o jeitinho dele, evacuação, exato. xixi, né? E eu vejo assim que o Miguel, antes, eu que insistia muito, hoje em dia, para mamar, quando ele nem assim pede muito, porque ele já está com a alimentação bem consolidada, e ele tem os Uhum. momentos dele. Às vezes, durante o dia, né? Claro que ele, não, ele é um bebê que já está com 1 ano e 2 meses, mas às vezes eu ofereço, ele, não, não, não. Ele não quer o Que TT na amor. hora, ele prefere comer alguma coisa, né? Ai, Então que a gente tem paixão. a gente tem que prestar atenção nas Uhum. necessidades de cada bebê, né? Exatamente. Uma pergunta ali, a única fruta que eu adoço, o único suco que eu adoço é o maracujá. Estou certo em fazer isso? Não deveria, tá? Não tem necessidade nenhuma, né? O bebê que começa com a introdução alimentar, sendo expostos a todos os tipos de frutas, por exemplo, das mais doces às mais azedas, não existe isso. O bebê vem com o paladar muito limpo, ele não tem vícios de nada. É a Sim. mesma coisa que dizer, coloca sal na comida, né, que não se coloca até os 12 meses, porque Uhum. aí o bebê vai comer mais. Não tem nada a ver, não existe associação nenhuma com isso. Não só em prática clínica, mas estudos também. Isso é uma conduta completamente errada. Sim. Então, no momento do adoçar, por exemplo, maracujá, tem maracujá doce, tem maracujá azedo. Como é que tu vai ofertar o maracujá pro bebê? Abre o maracujá e oferta na colher. O Uhum. maracujá com sementinha, com tudo, né? E não precisa adoçar. O paladar do bebê é muito limpo. Uma das coisas também que a gente faz muitas vezes isso é pelo nosso paladar. Como é que eu vou dar um algodão azedo para Sim. ele, né? Isso é muito É comum. desse jeito. Muito. Por exemplo, o Miguel, eu não adoço, eu já tenho esse hábito, eu não adoço suco, nem café, nada, nem com açúcar, nem com adoçante. E aí um dia a gente Uhum, estava num restaurante e eu estava tomando um suco de limão sem adoçar, que para mim já uhum. é o normal. E aí Miguel É para foi mim querendo também. tomar,
querendo o suco. Ele não toma suco ainda, mas como ele estava comigo e ele me pediu, eu dei o suco super azedinho, né? Porque Sim, pensa, é um sim. suco de limão sem adoçar. Ele tomou, fez aquela careta, mas Uhum. depois continuou pedindo mais, Eles fazem sabe? isso. Aham, É. aham. Então, Eles assim, você fazem vê aquela que não tem careta necessidade. toda. É, É. faz Uhum. mas quer mais. Então, assim, ele não acha ruim, né? Assim, Uhum. ele É dá. reconhecimento. É, os reconhecimentos, os sensores, né, da boquinha, de dentro da boquinha, toda essa região orofacial, né, também ela é repleta de sensores que identificam também a questão do alimento. Sempre evitar de ficar também raspando, se for dar com a colher, raspar a colher, né? Uhum, Deixa que isso aí é toca. tudo. Uhum. Faz a Deixa higiene no sujar, final. né? É, sujar, Exatamente. deixa cair no chão. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu Uhum. preparei isso tudo, meu filho jogou tudo no chão. É. Gente, não é pessoal, o bebê tá aprendendo, né? Uhum. E faz parte do Isso, desenvolvimento dele, muito. jogar coisa no chão. Você vai ver que cada vez Uhum. mais isso vai diminuindo, né? Vai diminuindo, é é uma interpretação, né, assim, de que, ai, não quer saber, tá jogando no chão. No Uhum. início, muitas vezes, vocês podem ver que eles vão jogar no chão e vão olhar para onde é que caiu. É para ver o movimento de lançamento e queda, o que que faz se eu jogo isso. Eles fazem e ficam olhando, aí voltam. Fazem, olha, às vezes é um atrás do outro, mas é Aham. aprendizado. Isso tudo é Sim, aprendizado. E depois, sim, como eles veem que aquilo lá é assim mesmo, eles começam a parar com isso. sim. É isso mesmo. Eu vi aqui uma outra pergunta falando que o neto, a Betânia Dutra, meu neto gosta muito de abacate. Pode dar todo dia? Pode, pode. O abacate é um excelente alimento, né? Inclusive para a questão intestinal, ele funciona como mais como um lubrificante, vamos dizer assim, né? Ele é Aham. excelente, uma gordura excelente, mas sugiro sempre variar o tipo de fruta, né? Não é porque gosta, porque enfim, pode dar todo dia. Mal não vai fazer de forma alguma. Mas sugiro ir variando, né? Dá o É, abacate, quer dar abacate em outro momento, mas varia o tipo de fruta. Quanto mais exposição, né, exposições aos diferentes alimentos, ao rodízio da alimentação, melhor. é, Mais próximo da variedade ele vai ficar, o bebê vai ficar, né? Isso é super importante, sabe por quê? Que o bebê não é obrigado a gostar das mesmas coisas que a gente, né? Então, Uhum. quanto mais alimentos, quanto mais variedade de alimentos a gente oferecer, ele vai entrar em contato com mais coisas. Eu tenho a experiência, eu já ofereci para o Miguel várias coisas, por exemplo, pêssego, um exemplo. Eu Uhum. já comi pouquíssimas vezes pêssego na minha vida, mas como Uhum. eu tive a sua orientação de que eu deveria, né, apresentar vários alimentos diferentes, é uma das frutas que ele Uhum. mais gosta. Pense, eu É, praticamente nunca. Então ele não é obrigado. Ah, ele não vai comer pêssego porque eu não gosto. Ele vai comer só tal, tal, tal e tal. exato. Não é? A gente não pode Uhum. limitar, né? Exatamente, isso é muito importante, muito importante. O bom é fazer uma listinha, assim, né, das frutas da época, por exemplo, e listar, assim, ah, eu ofereci essa e essa. E às vezes as mães se dão conta, quando a gente faz isso, dizem assim, pá, mas eu só ofereci faz uns 3 meses que eu tô oferecendo 4 tipos de fruta. Isso é muito Sim. comum, fica, sei lá, na laranja, na banana, no abacate e no abacaxi. Uhum. E Uhum. às vezes é importante a gente se dar conta e fazer esse check-up, vamos dizer assim, né? Fazer uma Sim. listinha mesmo e dizer, não, para aí, semana que vem eu vou no mercado e vou comprar tal, tal e tal, né? Uhum. Continua com alguma que ele goste, que o bebê goste, mas varia, aumenta o leque para as outras também, né? Isso valendo para todas, né? Não só frutas, mas legumes, enfim. E aquela dica, né, que a gente já até falou um pouco sobre isso, não quer dizer que ele não acedeu uma banana, ele não gostou, meu bebê não gosta de banana. Às vezes tem que É, apresentar, né? São quantas vezes? 10 de vezes? Quantas vezes de que a gente 10 pode. a 15, de 10 a 15 exposições àquele mesmo alimento. Se chegar até em 15 vezes e aquele, não repetida vez, né? Não uma atrás da outra, mas Uhum. oferece Em hoje momentos banana, não diferentes. quis, em momentos diferentes, aí ok, o bebê não realmente não gosta da banana, por exemplo. Mas não Uhum. desistam muito cedo de um alimento, porque não é o não gostar, às vezes é textura, né? Às vezes um Sim. bebê, por exemplo, Ele não tem gosta preferência por um de. certo tipo de Exato. textura, né?
Por exemplo, o Alonso, ele nunca gostou de purês, por exemplo, purê de batata, purê de abóbora, purê, mas gosta do alimento um Aham. pouco mais crocante assim. Então, a textura é Uhum. importantíssima a gente identificar também. Uhum. Ah. Ótimo. Que mais Uma aqui? Olha pergunta aqui da só. Bruna, quanto Sim. de água posso dar ao bebê para que ele não fique cheio e não queira mamar? Volume, né? A gente sempre tem que nunca calcular, né? Não entrar muito na noia assim de cálculo de volume de água, disso, daquilo. Por exemplo, né? E não queira mamar, né? Sempre ofereça água várias vezes durante o dia. O bebê vai tomar em menor volume, né? Aquela Uhum. água, no caso, e mais frequente. Isso é mais fácil de acertar, porque o bebê dificilmente vai sair tomando água. É um Uhum. processo de aprendizado também, algo insípido, inodoro, né? Que o bebê não conhece também. Então, não existe um volume de água. Importante não ficar oferecendo, por exemplo, volume de água muito antes do bebê sentar para comer. Tá? É Uhum. diferente do mamar. O mamar vai nutrir, né? É diferente. Uma coisa que eu queria até abrir um parêntese aqui sobre a água é a forma da gente oferecer, né? Porque naqueles bebês que estão em aleitamento materno exclusivo, que as mães têm interesse de manter o aleitamento por mais tempo, e como ele está só no peito, evitar dar numa mamadeira, né? Da Sim, preferência muito. para oferecer num copo, tem aqueles copinhos de transição 360 que o bebê coloca a boquinha e sai água exatamente onde ele coloca, que não vai derramar. Então, assim, Exato. isso é interessante porque às vezes as pessoas ficam assim, depois da introdução alimentar, ele não quis mais saber do peito. Mas às vezes é porque se ele tá, né, assim, começa a ter, Uhum. é apresentado para mamadeira e começa a ter aquela questão da confusão de bicos e acaba Isso, é, deixando o peito para lá, né? isso, exatamente. Exatamente. Aqui, ó, a outra. Grace, meu bebê não tem interesse em pegar as frutas na mão. Isso é normal? Pode ser normal, mas uma das coisas que funciona bastante aí é tirar o bebê da cadeira de alimentação e oferecer essa fruta em outro local. Sentar, por exemplo, sentar o bebê numa bancada para brincar com aquela fruta, com aquele alimento. Às vezes o bebê associa algum momento na cadeira de alimentação com algo negativo, por exemplo, não, obviamente que não intencional, né, da mãe, mas, por exemplo, tá ali e aí começou a chorar e a mãe tentou manter porque quer que o bebê coma e o bebê se irritou e foi mantido mais um pouco na cadeira e o bebê começa a interpretar aquilo como algo, né, negativo. O que que a gente faz? A gente dessensibiliza para o cadeirão, retira do Uhum, cadeirão e coloca aquele bebê exposto, ou no chão, como se fosse um piquenique com uma toalhinha, ou numa uhum, bancada sentado e coloca para pegar, pega junto para ver o que que ele vai fazer. Isso às vezes o bebê começa a pegar e deslancha, é lindo de ver. Até agora, num grupo lá de introdução alimentar, que eu tenho do webinário de introdução alimentar, a gente está com um uhum. grupo de mães junto, né? E eu disse, faz isso, retira, não quer. Era exatamente essa mesma pergunta aí. No momento em que o bebê estava no chão brincando, estava lá comendo ameixa com a mão. Foi Tá uma vendo? dessensibilização, é conforto. Isso eu percebo, e também uma outra coisa, às vezes a forma que você vem apresentar, né? Porque já aconteceu com o Miguel de às vezes dar um alimento. Uma vez aconteceu com cenoura. A gente deu a cenourinha para ele cortada palito, né? Cozida e cortada. Ele não queria, não queria. Aí a gente cortou em cubos, comeu toda a cenoura. Então, Isso, assim, naquele momento, assim, a exatamente. forma de apresentar foi super É, importante. É uma coisa tão simples, né? Assim, mas a gente, sim, exatamente. Uhum. tendo esse conhecimento facilita tanto a nossa vida, né? Muito, facilita muito, porque a gente vai identificando. Às vezes os bebês, esse exemplo, às vezes pegar, cortar em cubinho, se é um bebê um pouco mais velho que já está fazendo pinça, já consegue pegar, Aham, por exemplo, aham. pincar um palitinho, alguma coisinha interessante, que aí tu vai despertar curiosidade e vai gerar motivação. Ele vai pegar, talvez leve na boca, vai gerar Uhum. curiosidade.
Então é a forma de apresentação motivada por algo, por um fator externo, assim, um palitinho, uma coisinha. Nada demais, pode ser esse palitinho mesmo comum, assim, até de dente, com bebês mais velhos. Colocar no grãozinho de feijão, a gente faz muito quando o bebê não quer saber. Aí eles olham e vê que aquilo colou, assim, até colar o dedinho deles no gergelim, por exemplo. Mostrar que cola, colocar no caldinho do feijão e depois colar no gergelim. Eles olham, levam na boca. É muito interessante, assim, essa motivação, porque eles amam essa questão da motivação junto, da brincadeira, e deve ser um momento leve, só que muitas vezes não é. Muitas vezes a introdução alimentar é um tormento, assim, e não deve ser, né? Sim, não Que nem deve. a introdução alimentar é uma das coisas, assim, que eu sempre digo, devia vir como algo inserido na gente, assim, porque faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E Uhum. uma coisa que eu aprendi também com você, que para mim assim foi maravilhoso, eu acho que todas as mães deveriam escutar isso. Você tem um post que fala assim que o bebê ele é do banquete à greve de fome, porque às vezes a gente já fica super feliz, nossa, meu filho tá comendo super bem, ele tá mamando, tá comendo super bem, tá indo É, tudo bem. Aí chega um belo dia, você coloca lá o prato, o menino não tem interesse de nada. E não quer comer, não quer comer. Não é porque assim, ah, agora ele não vai comer bem. É porque naquele Uhum. dia, como nós também somos assim, né? Ele não Exatamente. vai ter interesse em comer independente do que for Uhum. apresentado para ele. Você não precisa se sentir frustrada, não é nada Exato. pessoal, né? Porque quantas vezes eu já preparei Exatamente. alguma coisa para o Miguel achando que ele ia amar e ele não deu o menor Uhum. valor. Exatamente. Às vezes a gente pensa, ah, todos os grupos alimentares, tem carboidrato, tem proteína, tem leguminosa, tem um legume X, um legume de cor laranja e um verde, nossa, tá perfeito. Aí a Sim. criança não come. Aí, nossa, é uma Filho, frustração, por que que você assim, tá né? fazendo isso comigo, né? Não é pessoal, mãe. Exatamente. Mas é um Mas é muito momento assim interessante. que é cheio de descobertas, tanto para a gente quanto para eles, né? Vamos Com ver mais algumas certeza. perguntas. O bebê de 10 meses mama em média quantos ml de leite materno? Isso é tão difícil, né? Da gente Muito saber. difícil estimar, não tem como saber, porque depende muito, né, do bebê, da questão da pega, enfim, da força que o bebê faz para a sucção, depende da idade, depende se está E das exclusivo, depende. necessidades de cada Nossa, um, do peso, de é tudo, né? De muito, quanto ele tá comendo. Então, assim, e a gente não exatamente, sabe, enquanto ele tá mamando, quantos ml de leite estão saindo ali, porque a exato, produção do leite, ela é dinâmica, né? Enquanto o bebê vai exato, mamando, tá sendo produzido leite. Não é um estoque que fica lá, tem 200 ml de leite em cada mama, né? A gente não tem como, exato. assim, É saber fábrica, né? exatamente. Exatamente. Então, vamos lá. Tem mais alguma? Eu acho que, infelizmente, Deixa o eu ver nosso a tempo está grelha. quase Quanto que acabando, tá o teu Lê. tempo aí? Ele diz o tempo aí, ele não diz Ainda mais, não né? falou, mas eu acho que quando falar já é que tá bem no É, finalzinho, assim. quando começar em cima o cronograma, ele dá 10 segundos praticamente, ele já nos corta aqui. Pois é, Tem que e cuidar por mim depois para podia ver. ter mais uma É, hora eu pela frente, também. porque o assunto não tem Eu limite, também. não, né? Não tem limite. Tem que deixar salva depois a live, Tá, no Gabriela, aí a final eu gente vou consegue deixar. baixar. A gente Ótimo. deixa baixar a live, eu vou tentar baixar ela e deixar salva no nosso feed. É Tá bem ótimo. interessante a live. Uhum. O Tá. pediatra falou que se der muito mamar, pode dar excesso de mamão, dá excesso de beta-caroteno, é verdade? Não, fica tranquila que não existe essa questão aí de excesso, vai ser eliminado ou nas fezes, enfim, não se preocupem com essa questão de excesso de fruta vai dar tal coisa, não se preocupem com isso. A única restrição é o PIV para pacientes, né, ou bebês com insuficiência renal aí. É Mas não existe carambola. outro. Carambola, desculpa. Eu li kive É. aqui antes e falei carambola. Desculpa.
Eu Aqui a falo amargo, kiwi, questão viu, Cíntia? sensacional. Pois é, tem a questão do kiwi e do kiwi. Esses Kiwi é dias o eu fui falar do kiwi e do kiwi e alguém me disse assim, quê? Eu disse kiwi. Ai, olha, aí ela disse assim, ai, a gente começou a rir. Eu disse, ai, aqui a gente fala kiwi. Em Deixa eu ver o que relação aos mais tem cereais, aqui. os contínhos de cereal, quinoa e aveia. Até Pode ser quantos meses é inserido recomendado o uso contínuo de cereais, quinoa e aveia na fórmula? Não, na fórmula. Como assim na fórmula? Na fórmula do bebê não existe. Não entendi não a é pergunta. recomendado